Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Deus possa abençoar o nosso dia. Compartilhe esse vídeo aí com mais alguém, se inscreve, deixa o seu like. O assunto de hoje é extremamente importante e está relacionado com a salvação da sua alma. Se você ler a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, você observará que o apóstolo ele faz um alerta sobre alguns mestres que introduziriam na igreja heresias de perdição. Logo, crer que está seguindo a Cristo, mas crer de forma errada, pode envolver a sua salvação ou a sua perdição eterna. Então fica conosco, o assunto é importante, compartilha, deixa o seu like e comenta aí embaixo o que é que você acha desse assunto. 6 formas de você reconhecer uma seita e uma igreja verdadeira. O que são seitas pseudo-cristãs, afinal de contas? A palavra pseudo vem do grego falso e cristão, ou cristianismo, de aquele que segue a Cristo. Logo, seita pseudo-cristã é um grupo religioso que apresenta comportamento cristão, linguagem cristã, andam com a Bíblia, mas que na sua totalidade, num apanhado geral, de forma geral, eles seguem um Cristo errado, eles têm abordagem sobre temas do cristianismo errado que destoam das outras maioria. A palavra seita, ela não é portuguesa. A palavra seita é uma tradução da palavra latina secta. Secta é uma tradução da palavra grega haireses. Haireses quer dizer partido, facção, divisão. Então, quando você lê a palavra seita, muitas vezes vai ter o sentido de facção. Mas foi Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, que transformou o sentido dessa palavra, dessa facção, em um sentido pejorativo. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, você vai ver que alguns sacerdotes disseram que o grupo de cristãos eram grupos seguidores da seita dos nazarenos. Lá em Atos dos Apóstolos, o sentido da palavra é facção, é divisão. Em 2 Pedro, o sentido já é pejorativo, ok? Então, depois do ano 70 depois de Cristo, a palavra ela ganha um sentido pejorativo. Haireses, secta e seita. Mesma palavra, uma em grego, outra em latim e outra em português. Portanto, alguns grupos religiosos, quando são apresentados como seita, quando estão em debates, dizem assim, mas você faz parte de uma seita. Aí ele pergunta, mas você sabe o que quer dizer a palavra seita? Seita quer dizer um partido, uma facção, uma divisão. Mas, na verdade, eles estão aplicando o sentido primário da palavra e não outros significados que a palavra traz. Então é importante nós estarmos atentos a isso, porque parece que eles não se constrangem com o sentido da palavra seita. Então, quando eu falo seita, quando eu falar seita para você aqui nesse vídeo, eu estou falando no sentido pejorativo, no sentido que implica perdição eterna. Quais são as 6 formas de você observar o comportamento das seitas para saber se é ou não uma seita? Então, primeiro tópico do vídeo. A igreja só reconhece a Bíblia como única base doutrinária. Já as seitas têm outras fontes de revelação. Geralmente, essas outras fontes de revelação que as seitas têm está em pé de igualdade, está no mesmo nível de revelação, no mesmo nível espiritual que a Bíblia, ou superior a ela. Eles vão entender, a Bíblia já está ultrapassada, a Bíblia foi dita há muitos anos atrás, a Bíblia é algo que é para os homens daquela época, né, de 2000 anos atrás. Então a seita tem esse comportamento, esse tipo de visão quanto à Bíblia. Né? Então eles vão dizer assim, olha, temos a Bíblia, mas temos esse outro livro aqui também, que está no mesmo nível espiritual que a Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de mostrar para vocês. Mas, irmão Anderson, como é que você chegou à conclusão de que a Bíblia deve ser a única fonte de revelação para o cristão autêntico? Então, vou lhe apresentar 3 textos. Primeiro texto, os Efésios, capítulo 2, versículo 2. Olha aí na sua tela. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.
Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por ser Espírito. No verso 20, o apóstolo está dizendo que estamos sendo 20 e 22, faça essa conexão 20 e 22. O apóstolo está dizendo que somos edificados sobre um fundamento, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos são aqueles que fundamentaram a nossa fé e os seus registros, fundamento da nossa fé, que diz respeito ao Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles sim, estão em pé de igualdade. Né? Estamos edificados sobre esse fundamento, que é a Bíblia Sagrada. Né? Não há abertura aqui para uma outra revelação que não seja a Bíblia Sagrada. A Igreja de Cristo, a Igreja cristã, está edificada sobre a Bíblia Sagrada. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo, no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 20, até o versículo 22. É esse o entendimento que nós temos dessa passagem. Também no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, novamente, fala-nos acerca de uma outra fonte de revelação. Olha o que o texto fala. Mas ainda que nós, ou o anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. No verso 9, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Parece-me que aqui o apóstolo Paulo está falando diretamente para grupos religiosos que descobriram uma nova revelação através de um anjo. O apóstolo Paulo diz que essa nova revelação deve ser considerado anátema, amaldiçoado. Por quê? Porque está indo contra a revelação de Deus. Eu posso lhe apresentar um livro aqui que foi supostamente mostrado a um jovem embaixo de uma pedra. Esse livro ele foi traduzido, estava em uma outra língua. Esse jovem achou esse livro porque o anjo mostrou a ele. Parece que o apóstolo Paulo está falando diretamente a esse grupo religioso. Existe um outro grupo religioso que obtinha revelações, a sua profetisa recebia revelações diretamente de um anjo assistente. Parece que o apóstolo Paulo está falando diretamente para esse grupo religioso. Nós não entendemos que haja um livro que esteja no mesmo nível de inerrância, de autoridade, de revelação que a Bíblia Sagrada. Faço parte de uma organização que tem uma casa publicadora. Mas essa editora não publica livros que estão no mesmo nível que a Bíblia. São livros baseados na Bíblia Sagrada. Mas esses livros podem conter erros. A Bíblia ela é inerrante e suficiente para que o homem possa ser salvo. Há uma advertência também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 22, verso 18, diz da seguinte forma: declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Ou seja, a revelação de Deus ela já está completa, não cabendo aqui uma nova revelação. Mas também no verso 19 ele faz um outro alerta. Se alguém lhes tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, a Bíblia Sagrada ela é tão completa, tão autossuficiente, que ela não pode ser acrescentada ou retirada. Grupos religiosos, eles têm um comportamento distinto um do outro. Um grupo religioso que segue a Cristo, quando ela se depara com o texto, ela se dobra. Um grupo religioso que não segue a Cristo, quando eles se deparam com determinado texto, eles distorcem, eles modificam, eles tiram da Bíblia Sagrada. Então, se você faz parte de um grupo, de uma religião, que apresenta uma nova revelação, ou uma revelação que esteja em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, ou superior a ela, então você faz parte de uma seita. Isso aqui é essencial. O cristianismo está edificado sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Segundo tópico, a igreja ensina que a salvação ela é obtida através de Cristo.
somente através de Cristo. Leia comigo Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4 e 12 diz da seguinte forma: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. A salvação ela é obtida apenas através de Cristo Jesus. Unicamente através de Cristo Jesus. Mas o grupo religioso, que é uma seita, ele vai entender que existem outras formas de salvação. Aliás, ele vai entender que você só será salvo se você fizer parte daquele grupo religioso. Logo, a salvação para uma seita não está em Cristo, está no grupo dele, né? Naquele grupo seleto de pessoas. Outra organização não professa a salvação. Isso é diferente do que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina que há salvação apenas em Cristo Jesus e não no grupo religioso. Portanto, o entendimento que os cristãos têm é que fulano faz parte da igreja diferente da minha, mas nem por isso ele está perdido, ele está salvo, porque a salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo Jesus. Portanto, um batista vai olhar para um presbiteriano e vai dizer: graças a Deus, somos salvos em Cristo Jesus. Um assembleiano vai olhar para um presbiteriano e vai dizer: graças a Deus, somos salvos em Cristo Jesus. Mas jamais uma seita vai olhar para um batista e vai dizer: você está salvo, nós estamos salvos em Cristo Jesus. Não. Geralmente eles não vão dizer isso. Por quê? Porque a salvação está naquele grupo religioso. A menos que esse grupo religioso professe uma doutrina chamada universalismo. O universalismo crê que todas as pessoas no final das suas vidas, no final das contas, no final de tudo, serão salvas. Então essa é uma crença universalista, né? Todas as pessoas serão salvas de alguma forma, de alguma maneira. Não sendo assim, algumas religiões e organizações, elas professam que só serão salvas as pessoas que fizerem parte daquele grupo religioso, né? Causando um choque muito grande entre o que a Bíblia fala e o que a religião professa. Você sabe de qual é salteado o texto de João, capítulo 14, versículo 6. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria que você lesse comigo e observasse esse versículo que aparece aí na sua tela. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Algumas seitas podem professar a salvação fora de Cristo Jesus, mas a igreja verdadeiramente cristã vai professar a salvação somente através de Cristo Jesus. Mas Anderson, e se eu fizer uma caridade? E se eu ajudar as pessoas? E se eu vender tudo que eu tenho e me tornar uma pessoa pedinte, um pobre? E se eu fizer bastante penitências, jejuns, orações, meditações? E se eu me afastar de tudo aquilo que é ruim, como inveja, egoísmo, mas eu não seguir a Cristo? Se você não seguir a Cristo, infelizmente sua salvação está em xeque, ok? Só somos salvos através de Cristo Jesus. O texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, para finalizarmos esse tópico, diz-nos da seguinte forma. Confira comigo aí na tela. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Logo, a salvação ela vem de Cristo Jesus e não pelas obras em que eu faça. Então eu posso jejuar, posso fazer penitências, posso fazer longas caminhadas, posso fazer longos períodos de meditação, posso doar meus bens todos para os pobres. Mas tudo isso é em vão se eu não tiver Cristo no meu coração, se eu não aceitar Cristo como meu Salvador. Terceiro tópico desse vídeo, para você reconhecer uma seita, observe se as seitas são vistas pelos membros, os líderes das seitas, muitas vezes são vistos pelos seus membros como inquestionáveis e inerrantes. Possa ser que o meu pastor ele pregue uma coisa que não esteja adequado ao ensino das Escrituras e eu vou até ele e questiono: pastor,
esse tópico que você ensinou não é dessa forma? Isso que você falou não seria melhor interpretado dessa forma? Será que você não errou quando falou sobre isso? Gostaria que você me esclarecesse, me explicasse um pouco mais. Ou seja, eu posso ter um debate sadio com o meu pastor. E isso não será, não me colocará como um rebelde. Ok? Mas os líderes das seitas, eles são intocáveis, são inquestionáveis, são considerados inerrantes. Isso me remete a alguns textos da Bíblia Sagrada, como o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, onde Pedro é repreendido por Paulo. Olha o que o texto fala. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns das partes de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? E o texto vai se seguir. Mas você observou que aqui o apóstolo Pedro, que era um dos grandes da igreja naquela época, é repreendido por Paulo, mas na seita você jamais vai poder contestar o líder, o ancião, o sacerdote. Isso colocaria você como um rebelde, um herege, né? Alguém que não é digno de estar ali. Então, portanto, as seitas apresentam esse comportamento. Olha, você não pode questionar o nosso pastor. Você não pode questionar o nosso ancião. Você não pode questionar o nosso sacerdote. Você não pode questionar a luz suprema da nossa religião. Então, as seitas apresentam essa característica autoritária no que diz respeito aos seus líderes. Eles são inquestionáveis. Eles são inquestionáveis. Outro texto que pode lançar luz a esse tema está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 3. Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 3, a primeira epístola de Pedro vai falar da seguinte forma: não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Observou? Não hajam como dominadores. A seita, geralmente, o líder da seita tem esse comportamento de dominador, né? Vai querer impor regras que muitas vezes a Bíblia não fala. Vai querer ter uma predominância sobre você. Olha, você não pode falar com fulano, você não pode falar com Beltrano, você está proibido. É o caso, por exemplo, de uma organização que, quando o membro sai da organização, seus familiares que ainda estão na organização não podem falar com ele sobre assuntos espirituais, né? Então a seita, ela exerce esse poder, essa dominância, né? O líder, ele é inquestionável, né? Jamais alguém que faz parte de uma seita vai poder questionar a organização, o grupo religioso ou o líder dele. Por quê? Porque eles têm esse comportamento. Você faz parte de um grupo que tem esse comportamento de dominância sobre você? Fica alerta, ok? A igreja entende que o seu regime interno não é perfeito e não agrada a todos. Então, toda igreja ela tem um regimento interno, ou pelo menos deveria ter. Nesse regimento interno vai ter um tópico que não vai agradar a todos, né? Então, talvez um costume de uma barba, um costume de um corte de cabelo, um costume de uma saia, alguma coisa vai fugir e esse regimento interno não é perfeito, tem algumas brechas. Poderia ser diferente, né? Então, isso é muito comum, né? Alguém olhar e dizer assim, eu não gosto desse tópico no regimento interno do grupo em que eu estou fazendo parte, né? Não é perfeito, não me agrada. Vou sair dessa organização por conta desse tópico em específico, porque esse tópico em específico me incomoda, me agrada, fere-me, né? Logo, quando esse indivíduo que tem alguma objeção ao tópico do regimento interno e ele sai, ele vai ser abençoado pelo pastor. O pastor vai dizer, meu irmão, vá com Deus, fique em paz, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, obrigado pelo tempo que você passou conosco, se precisar voltar, volte, a porta de casa vai estar aberta, nós vamos recebê-los de volta, tá bom? Foi muito prazeroso sua companhia. Esse irmão, ele vai sair de lá
abençoado. Ele vai mudar de denominação, mas vai sair em paz, vai sair abençoado. Por outro lado, a seita não age dessa forma. Ele coloca, por outro lado, a seita não permite essa pessoa sair. Quando ela sai, a seita expõe o membro e é comum até mesmo ameaças físicas, psicológicas e espirituais. O que são ameaças espirituais? Do tipo, se você sair daqui, você vai para o inferno. Se você sair daqui, você vai sair debaixo de maldição. Se você vai sair daqui, você não vai ter a bênção de Deus. Isso são ameaças espirituais. Se você sair daqui, você não vai ter prosperidade financeira, você não vai ter prosperidade, seu casamento não irá bem. Então, isso são ameaças espirituais. Alguns grupos até ameaçam fisicamente. Olha, felizmente, você vai sair daqui, por conta disso, você vai estar sofrendo consequências físicas, né? Então, imagine, por exemplo, que você faz parte de uma organização, você chegou nessa organização como um morador de rua, hipoteticamente, né? Mas que é possível acontecer. Você entrou naquela religião, aquele grupo lhe acolheu, lhe deu todo o suporte necessário e você conquistou suas coisas, né? Você, graças a Deus, com o suporte daquele grupo, daquela religião, você conseguiu um emprego, com esse emprego você alugou uma casa, você comprou uma casa, comprou um carro, uma moto e tal. Mas você chegou um dia que você disse, olha, eu não reconheço Deus nesse local, eu vou sair desse local, vou para outra igreja, vou para outra denominação, para outra organização. E aí aparece a ameaça. Sendo assim, você vai ter que nos dar a moto, o carro, vai ter que nos dar o bem que você comprou, as ferramentas de trabalho. Isso é muito comum, você pensa que não, mas isso acontece, né? Tudo que você tem veio por conta de nós. Sendo assim, você vai ter que pagar uma taxa de desligamento e tal, ou alguma coisa nesse sentido, né? Isso é o quê? Uma ameaça material. Há grupos religiosos que espancam os ex-membros, tá? Isso é muito comum. Talvez não aqui no Brasil, mas em outros países, grupos são espancados porque saem da determinada religião. Então, a igreja ela vai entender que por conta algum tópico, alguma coisa, o hino, a pregação, alguma coisa naquela igreja não lhe agradou e você vai sair debaixo de bênção. Mas a seita, quando ela vai desligar o membro, ela ameaça fisicamente, espiritualmente, materialmente esse membro, né? O membro sai debaixo de ameaça. Quando não, raro, esse ex-membro ele é exposto ao ridículo, né? Ele é tratado como um herege, ele é tratado como um apóstata, ele é tratado como um indigno de estar naquele lugar. As pessoas se distanciam dele, então a pessoa não sai numa situação muito legal, né? Ela já sai de lá carregando sobre si muito sofrimento. Esse é o comportamento da seita. Ela faz os seus ex-membros sofrerem de alguma forma. A igreja não. A igreja ela vai liberar, seus membros irão sair, né, abençoados pelo pastor. Agora, eu tenho dois textos que podem remeter a isso que eu estou lhe falando. Como é que a Bíblia trata isso? Primeiro texto, Atos 15, versículo 36. Veja bem, Atos 15, versículo 36. Acompanhe comigo na tela. Vamos ler do 36 até o 40. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades por onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, mas também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-los, pois eles abandonou-os na Panfilha. Não permaneceram com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então você observa aqui que um tópico aqui, né, na conversa entre Paulo e Barnabé, não estava agradando ambos os lados. Porque Barnabé queria levar Silas, queria levar João Marcos, e Paulo não queria que João Marcos fosse. Eles tiveram um desentendimento. Mas ambos foram abençoados, embora seguiram por caminhos diferentes.
A seita não tem esse tipo de comportamento. Quando você sai da seita, você sai amaldiçoado. Então, Paulo diz assim, olha, eu não quero ir com Marcos, porque Marcos estava conosco e nos abandonou quando viu o sofrimento. Né? E Barnabé dizia assim, não, eu quero levar Marcos. E Paulo não queria ir. Então eles foram por caminhos diferentes. Basta você ler o texto. Mas no versículo de número 40, diz assim, ó, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Né? Então Paulo e Barnabé foi abençoado, embora seguiram por caminhos diferentes. A seita jamais vai ter esse tipo de comportamento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 ao 13, também vai lançar um pouco de luz. Não fala talvez de forma muito clara, muito explícita, mas dá para a gente agregar esse texto aqui ao nosso bate-papo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 ao 13. Acompanhe comigo aí na tela. Diz assim, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha a pergunta retórica que o apóstolo Paulo fala, para dizer que a igreja ela é um corpo. Embora eu faça parte de um grupo que tem o pastor Paulo como presidente, o outro grupo faça parte do pastor Pedro como presidente, o outro grupo faça parte do pastor Apolo como presidente, não importa qual seja o nome do meu pastor. Se é igreja em Cristo Jesus, fazemos parte da mesma igreja, servimos ao mesmo Cristo. Mas o grupo religioso, como ele professa que a salvação só está lá naquele grupo, ele não vai aceitar que um membro se desligue daquele grupo. Assim, sem mais, sem menos, debaixo de bênção. Não, você faz parte desse grupo aqui, a salvação só está nesse grupo. Se você sair, você vai para o inferno. Se você sair, vai sofrer consequências físicas, psicológicas e tal, e tal. O membro sai de lá amaldiçoado e não abençoado. Então o apóstolo Paulo, aqui falando a respeito da divisão da igreja de Coríntios, ele lança luz a esse assunto. Né? Não importa quem seja o seu pastor, se está em Cristo, você está abençoado. Então a pergunta que nós fazemos é, Cristo está dividido? Por acaso foi o pastor dessa primeira igreja aqui que morreu por mim? Entende? Eu espero que tenha ficado claro esse tópico para você. O vídeo já está ficando longo, vamos acelerar aqui um pouco o nosso bate-papo. Quinto tópico. Falsas profecias são ditas pelas seitas e por seus profetas. Várias seitas já marcaram, por exemplo, a volta de Jesus. Há uma única seita marcou a volta de Jesus para 1914, depois 1918, 1925, 1975. E Jesus nunca veio em nenhuma dessas 4 datas em que a seita marcou. Há uma outra seita também que marcou a volta de Jesus para 1843, Jesus não voltou. Depois marcaram para 1844, Jesus não voltou. E aí inventaram uma outra heresia para justificar os seus erros. Então é muito comum as seitas fazerem falsas profecias. Ok? Falei apenas de um tópico, que é a volta de Jesus. Mas pode haver outras falsas profecias, como uma pandemia, enfermidades gerais, tempestades, maremotos. Um grupo que cria uma falsa profecia, essa profecia não acontece, deve ser considerado como seita. Então, cuidado se você faz parte de uma igreja onde crê que determinada coisa vai acontecer, marca data, período para essa determinada coisa acontecer, seca, fome, etc. E não acontece, isso é uma falsa profecia. Como é que a Bíblia trata grupos que profetizam falsamente? O primeiro texto que eu quero citar com vocês está em Mateus capítulo 15, versículo 20. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Confira comigo aí na tela. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelhas,
mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas dos seus espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Semelhante, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que produz bons frutos é cortada. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Versículo 21 vai dizer: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem de mim vocês que praticam o mal. Olha que texto. Jesus está falando assim, olha, a boa árvore, ela produz bom fruto. A má árvore produz mau fruto. Me faz lembrar de uma seita de um americano que veio para a América Latina e aí ele fez com que os seus adeptos bebessem veneno. Então foi um grande massacre, até hoje é considerado até hoje como o maior suicídio coletivo, né? Nunca houve um suicídio coletivo tão grande, né? Então, analisando o fruto da seita, a gente sabe se é boa ou se é ruim. No caso do arrebatamento, que eu marquei, que eu falei para você, que as seitas marcaram, né? Marcaram a volta de Jesus, Jesus não veio. Qual foi o fruto que isso gerou? Muitas pessoas tinham suas propriedades, venderam e deram dinheiro à seita. E a seita investiram todo aquele dinheiro naquela mensagem. Quando Jesus não veio, a seita não devolveu o dinheiro. A seita não devolveu o valor que aquelas pessoas deram. Logo, as pessoas perderam suas casas, muitos se mataram, né? Houve também grande suicídio coletivo. As pessoas foram ridicularizadas, né? Então, isso é um bom fruto? Não. Isso é um mau fruto. Pelo fruto, a gente conhece a árvore. Então, aquele grupo que profetiza falsamente deve ser tratado como uma seita. Deve ser considerado uma árvore que produz mau fruto. Não está claro isso? Não está óbvio isso? Você faz parte de um grupo que fica profetizando acontecimentos ruins ou bons e esses acontecimentos nunca acontecem? Você faz parte disso? Você faz parte de uma igreja onde tem muitos profetas que profetizam e o que eles falam não acontece? Acende teu sinal de alerta, porque você pode estar fazendo parte de uma seita. Ainda que na placa esteja escrito igreja. Ainda que lá tenham pessoas sinceras diante de Deus. Também gostaria de ler Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22. Confira aí na sua tela. Mas talvez vocês se perguntem a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem de Deus? Se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem de Deus. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Olha só. Então, se alguém profetiza em nome do Senhor e não acontecer o que ele profetizou, a mensagem não vem de Deus. De quem veio essa mensagem? Tem 3 tipos da gente receber. A mensagem pode ser oriunda de 3 fontes. Primeiro, a mensagem pode ser oriunda de Deus. A mensagem pode ser oriunda da minha presunção, do meu coração, ou a mensagem pode ser oriunda de demônios, né? Olha só, pesado isso, né? Mas se você está em um grupo religioso, se você está num ambiente onde são dadas falsas profecias e elas nunca acontecem, toma muito cuidado. Muito cuidado. Para finalizarmos, as seitas elas contradizem o que as escrituras sagradas ensinam. Olha, pode ser que um assunto possa não ser muito claro para mim, para o meu pastor, para a minha organização. Ninguém perguntou assim, mas o que esse texto quer dizer para você? Olha, não sabemos. Não sei o que quer dizer. Precisamos investigar, precisamos estudar, precisamos pedir uma orientação a Deus, né, a respeito desse texto.
Mas a seita, quando ela está de frente com um texto, duas coisas podem acontecer. Elas podem negar esse texto, a existência desse texto, ou elas podem contradizer esse texto. Analise comigo na tela Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao versículo 4. Deuteronômio 13, 1 ao 4. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predição por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou prodígio, e se o sinal ou prodígio de que falou acontecer e lhe disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não dê ouvido à palavra daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Irmãos, que texto! Que texto é esse que nos fala que um profeta pode até profetizar e acontecer e mesmo assim esse profeta ser considerado um falso profeta? Isso é possível. O tópico anterior eu falei que o falso profeta, uma seita, ela faz falsas predições. Mas uma seita, um falso profeta, também pode fazer predições e essas profecias acontecerem. Mas nem por isso deve ser considerado verdadeiro tal profeta ou tal grupo religioso. Por quê? Porque o ensino desse grupo ou desse profeta é contrário ao que a Bíblia fala. Ele coloca o exemplo aqui da idolatria. Se o profeta falar que teve um sonho, uma revelação e que algo vai acontecer, e acontecer de fato, e ele disse assim, vamos adorar ao Deus Baal, ao Deus Mirra, ao Deus fulano de tal. Então esse profeta deve ser tido como falso, porque o seu ensino está contradizendo o que a palavra de Deus está falando, ainda que ele tenha realizado muitos sinais. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, o anticristo vai realizar muitos falsos sinais e prodígios, mas nem por isso ele é Cristo, de fato. O texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, é dito da seguinte forma. Acompanhe comigo aí na tela. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha que texto, onde nos menciona que falsos profetas introduzirão heresias no meio da igreja. Essas heresias, elas estão encobertas. A heresia é o oposto do que a palavra de Deus fala. É um ensino contrário à palavra de Deus. Leia também comigo o texto de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Olha só, a seita, ela está contradizendo a palavra de Deus. Ela ensina que, o apóstolo aqui ensina nessa passagem que muitos colocam obstáculos ao ensino da palavra de Deus, ao ensino que a igreja tem recebido. Ah, não, isso daqui é para o tempo passado. Ah, não, isso daqui não se aplica hoje. Ah, não, isso daqui não deve ser levado em consideração, porque ela não resiste à palavra de Deus. Então, eles o quê? Contradizem, colocam obstáculos ao ensino da palavra de Deus. Também Atos, capítulo 20, versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Então, alguns se introduzirão no meio da igreja, e entre a própria igreja pode ser que se levante um herege que torcerá a verdade. A seita, ela vai contradizer a palavra de Deus. Ela vai torcer a verdade.
Há um grupo religioso, por exemplo, que diz que depois que Jesus morreu, fez-se 3 dias de trevas, 3 dias de escuridão em Israel. Mas a Bíblia não fala que foram 3 dias, a Bíblia fala que foram 3 horas. Então veja que contradição. A seita, ela vai contradizer a palavra de Deus. Para finalizarmos em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Acompanhe comigo aí na tela. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Olha que texto, né? O herege, ele perverte o evangelho de Cristo. A seita, ela perverte, ela modifica, ela muda, ela altera, ela contradiz a palavra de Deus. É por isso que muitas seitas não aceitam apenas a Bíblia como única regra de fé, como única fonte de revelação. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai derrubar os castelinhos de areia em que a seita tem, né? Então, para a seita, aceitar apenas a Bíblia como fonte de revelação não vai fazer bem, porque a Bíblia nos ensina o que a palavra de Deus realmente diz sobre determinados assuntos. E a seita não quer isso. A seita quer te levar por um outro caminho. Queridos, o vídeo ficou muito longo, mas eu espero que tenha sido satisfatório para você e que eu possa ter sido claro o suficiente para fazer você diferenciar a igreja de Cristo e uma seita. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos com Deus.